Olá! O programa Extra Classe de hoje traz um tema que interessa a milhões de pessoas: as mudanças no vestibular propostas pelo Ministério da Educação. Além disso, você confere o Simples em Movimento e a agenda da semana com a programação do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. O Extra Classe está começando agora. Todos os anos, milhões de estudantes se preparam para o vestibular, concurso realizado no Brasil desde 1911. Depois de quase um século, é a primeira vez que acontece uma grande mudança para ingresso no ensino superior. A ideia do Ministério da Educação é fazer um novo Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, que funcionaria como forma de seleção para as universidades. O exame seria unificado. Isso significa que o aluno não precisaria fazer vários vestibulares, mas apenas um que teria validade nacional. Serão questões de múltipla escolha divididas em 4 áreas do conhecimento: ciências naturais e humanas, linguagens e matemática, além de uma redação. A proposta divide opiniões e precisa ser discutida dentro das universidades e com a própria sociedade. Cabe a cada instituição de ensino, seja ela pública ou particular, decidir como e quando vai adotar o modelo. Mudanças no vestibular. Este é o tema do programa Extra Classe de hoje. E para refletir um pouco mais sobre as mudanças propostas pelo Ministério da Educação para o vestibular, está aqui conosco hoje a professora da PUC Minas e doutora em Educação, Maria Inês Salgado. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem. Professora, o Ministério da Educação diz que essas mudanças vão tornar o acesso à universidade mais democrático. A senhora concorda? A senhora acredita que, de fato, essas mudanças podem tornar, democratizar o acesso aí ao ensino superior? Pelo que eu já ouvi, já li, pretende-se muito mais uma transformação do ensino médio e, portanto, fazer com que o ensino médio, através desse mecanismo de mudança na entrada para a universidade, também se transforme e possa levar a um ensino de maior qualidade, menos memorizador, mais crítico, mais analítico. Essa é a proposta e esse é o que é dito, né? O que foi dito, inclusive, pelo professor Fernando Haddad. Então a senhora avalia positivamente essas mudanças? Bom, eu acho que é muito cedo para a gente avaliar positivamente ou negativamente. Você só pode avaliar depois que as mudanças forem implementadas. Agora, como especialista em currículo, eu avalio a proposta como uma proposta interessante. Agora, essa seria, professora, a melhor forma de ingresso na universidade? E qual seria uma forma aí aproximada de um ideal para se ingressar no ensino superior? Há muitas décadas que nós vimos debatendo isso. Eu fui professora antes da UFMG e desde essa época em que eu lá estava, também se travava esse debate. O que é melhor, fazermos um exame de saída, como é o Enem, ou continuarmos a propor exames de entrada, como é o vestibular unificado, né? E eu acredito que essas 4 possibilidades agora que o MEC apresenta para a utilização do Enem pelas universidades, que são o vestibular único, né? A única forma seria através do Enem, ou então seria o Enem combinado com a outra etapa. O Enem era uma etapa, seria uma etapa e combinado com uma segunda etapa local, eu chamo de possibilidade mista, ou então o Enem seria utilizado só para as vagas ociosas. Veja bem, aí já não é democratizante, porque você já está pegando o refúgio e jogando para o Enem. Sim. Ou então o chamado
entrada, né, integrada, combinando o vestibular atual, juntando a nota dele com a nota do Enem, formando uma média. Eu acho que isso tudo ainda está muito no começo, ainda estão em estudos, a gente não pode nem dizer qual que é o melhor desses, não é? Se bem que eu acho que esse do Enem para as vagas ociosas realmente... Ele seria o único que estaria descartado, na opinião da senhora? Eu descartaria como uma forma de discriminar, não é? As pessoas não querem aquelas vagas, então, ó, você que não conseguiu aí passar dos primeiros, vem cá e pega, né? Seria tipo uma repescagem. Professora, nós vamos agora assistir a uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe sobre esse assunto. O Ministério da Educação anunciou a implantação, a partir deste ano, de um novo modelo de avaliação para substituir o vestibular. Com apenas um teste, o estudante concorre a vagas em diversas universidades brasileiras. Nós temos duas preocupações em relação à proposta do MEC. Uma em relação à implementação. Nós acreditamos que um projeto tão importante como esse não pode ser implementado num tempo tão curto, né? É preciso haver um tempo para a sociedade entender a proposta e então, depois de compreendida a proposta, a sociedade tem o direito de aceitar ou rejeitar essa proposta. Essa unificação do vestibular, enquanto um primeiro movimento, é muito interessante, mas não pode parar nisso aí. Nós temos que discutir, por exemplo, essa concepção conteudista que nós temos no vestibular, que sufoca o professor, sufoca o aluno, que nos dificulta muitas vezes de ampliar a discussão, de contextualizar, de relacionar com outros aspectos. O movimento estudantil avalia a mudança como positiva. No entanto, apresenta alternativas. A gente pensa em avaliar a trajetória de cada estudante dentro do sistema educacional. Por exemplo, o Enem seriado, investir mais na assistência estudantil. Para nós tudo é uma forma de facilitar o acesso. Mas há quem não aprove a mudança. Eu sou contra a proposta de unificação do MEC, porque eu acho que o vestibular, o nível não pode ser comparado de Enem e de vestibular. O Enem é mais de conhecimento geral, o vestibular é uma coisa mais voltada para os conhecimentos mesmo, conteúdo da matéria. Apesar de favorável à alteração, esse professor recomenda cautela aos alunos. O que a gente aconselha aos nossos alunos, primeiro, é prudência. Né? Não é sair igual um doido, mas não vai cair mais fórmula, vai cair fórmula. Eles deixaram claro que a fórmula continua caindo, só que não o cálculo pelo cálculo. Agora, professora, na sua opinião, quais são os impactos dessas mudanças na educação? Eu acredito que os impactos, a princípio, eles nem serão sentidos se não houver assim, uma série de condições de execução desse projeto. Porque o projeto, não que ele seja um projeto ambicioso, porque a questão de saber se o melhor é a questão de um exame de entrada ou um exame de saída, ela já vem sendo debatida ao longo do tempo. E o que se vê é que o impacto ele começa a surgir mais a longo prazo, não é a curto e curtíssimo prazo igual está se pensando agora. Eu creio que um dos impactos interessantes e importantes e que se verificou inclusive com o vestibular, quando ele foi criado, né? O vestibular unificado, é bom que se lembre, foi criado pelo regime militar e ele veio para ficar. Então, o impacto dele foi exatamente influenciar naquilo que o ensino médio deveria estar ensinando, estar trabalhando nas escolas. Esse agora, eu acredito que ele também influenciará uma mudança curricular, uma mudança metodológica na forma de se ensinar as disciplinas, na forma de se
fazer as análises.